hoje temos o prazer de receber a professora de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu e FMU, Clarissa Forner. Professora, obrigado pela presença. A gente vai falar um pouco sobre o perfil dos dois candidatos. Evidentemente, Donald Trump é muito mais conhecido, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo, em especial por causa da história que ele tem, construída aqui em Nova York, como empresário, já participou de 500 filmes, mas especificamente sobre a política, né, o Trump foi um presidente que deixou literalmente a marca dele nos 4 anos que esteve na Casa Branca. Começando sobre o Trump, professora, o que dá para imaginar no segundo mandato de Trump? Tem muitas teorias para tudo quanto é lado aqui nos Estados Unidos, o que pode significar a volta de Trump ao poder. O que a senhora pensa? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Roberta. Bom dia às pessoas que nos escutam. Também é um prazer estar aqui. Bom, de fato, né, a gente tem visto muitas especulações, né, acho que não só em relação ao Trump, mas também em relação à Kamala, que talvez seja, né, o elemento relativamente mais novo, né, dentro dessa corrida presidencial. Mas eu tendo a pensar, né, que eu acho que a gente pode imaginar que numa possível reeleição, né, o Trump talvez, e isso a gente consegue observar também, né, nas próprias plataformas de governo, né, que ele tem lançado, que ele dê continuidade, né, para muitas das políticas que ele já vinha adotando, né, e aí eu destacaria principalmente, né, uma versão muito mais restritiva das políticas migratórias, né, em relação ao que foi o governo Biden. Acho que também uma política econômica também que vai pelo campo ali dos cortes de tarifas, né, que é uma coisa, aliás, né, de taxas, né, de impostos principalmente. Também acho que no campo de política externa, né, ele vem dando indícios também, né, de dar continuidade àquela lógica talvez mais ensimesmada, né, algumas pessoas vão falar de isolacionismo, mas, né, que eu acho que se resume bem com aquela lógica do America First, que ele várias vezes repete, né, o América primeiro. E eu também posso imaginar, né, enfim, acho que até pelas últimas declarações e acenos que ele tem feito, né, que a gente possa ver também políticas talvez mais rigorosas do ponto de vista, né, da aplicação dos instrumentos de segurança pública, né, ele tem falado muitas vezes do uso, né, de forças da Guarda Nacional como contra possíveis opositores, né, então eu não acho que a gente deva subestimar esse tipo de fala, né, eu realmente acho que, dadas as condições, né, é possível que a gente observe, né, de fato, um enrijecimento também nesse campo, né, então eu diria que dá para a gente pensar por aí, né, como uma continuidade, mas também uma extensão de várias das medidas que ele já trouxe no primeiro mandato. Sem entrar no mérito do risco à democracia que envolveria uma candidatura de Donald Trump, professora, a gente ouviu muito falou-se sobre a repercussão que teria aquela tentativa de assassinato contra Donald Trump em julho, né, durante a campanha, que poderia transformá-lo em vítima ou, de alguma forma, mudar o rumo das eleições nos Estados Unidos. Isso se concretizou? Qual é a análise que você faz desse fato ao longo da campanha até agora? Roberta, eu acho que do ponto de vista dos resultados das eleições, eu não acho que aqueles atentados eles tenham contribuído, né, para causar mudanças profundas, assim, né? Eu acho que se a gente olha as pesquisas, a maioria delas se manteve ali mais ou menos estável, né, como estão agora, né, a gente está vendo um cenário que é muito acirrado, né, com empate técnico na maior parte dos estados pêndulo, que são aqueles estados, né, que oscilam entre republicanos e democratas, então não tem necessariamente uma vantagem. O que eu acho que esses atentados contribuem é para criar e talvez inflamar ainda mais aquela narrativa antissistema que é muito característica do Trump, né, enfim, que ele tem adotado e que também os seus apoiadores em geral adotam, né, de construir aquela imagem do Trump como uma figura que se opõe sei lá, às instituições governamentais convencionais, né, alguém que de alguma forma também até enfrenta essas instituições. Então acho que é uma narrativa que em geral faz muito sucesso, né, para aqueles apoiadores mais aguerridos do Trump. E algo que ele, de fato, né, ele, sua campanha, seus apoiadores souberam explorar no sentido de até várias vezes dizer que houve falhas ali do serviço de inteligência, do serviço secreto. Então, eu acho que corrobora muito nesse sentido, né, de reforçar não só essa narrativa antissistema, mas também uma narrativa persecutória, né, de que existe um movimento de perseguição em relação à figura do próprio Trump.
Mudando de lado agora, professora, indo do lado republicano para a democrata Kamala Harris. A Kamala, vice de Joe Biden nos últimos 4 anos. Joe Biden era o cara dentro do Partido Democrata para concorrer. Não deu nada certo, né? A popularidade do atual presidente é uma das mais baixas da história dos Estados Unidos. E aí, após aquele vexame, né, aquela situação lamentável do Biden no debate, Biden sai, entra aos 40 do segundo tempo a Kamala Harris, iniciou ali parecendo que ia ser uma coisa definitiva, né, conseguindo atrair muitos eleitores. Agora o negócio está absolutamente indefinido. Muita gente aqui nos Estados Unidos não conhece a Kamala, né, a história dela na Califórnia, na justiça, depois como senadora, e tenho certeza que muita gente no Brasil também não. O que dá para esperar da Kamala Harris caso ela vença aqui a eleição da próxima terça-feira? Eu acho que essa é uma questão para muitas pessoas, né? Porque embora ela seja vice-presidente, né, ela de fato, enfim, normalmente a figura do vice-presidente ela não costuma já receber muita visibilidade, né? Então, acho que muitas vezes muitas pessoas se perguntam isso, né? De por que ela eventualmente não recebeu mais espaço, mas enfim. Em parte tem a ver, né, com o próprio lugar que o vice-presidente normalmente ocupa. Então, talvez por isso exista essa incógnita, embora ela tenha, né, toda essa trajetória, sobretudo aí como procuradora-geral, né, como a gente sabe. Então, acho que essa é a grande questão, e eu diria que talvez seja o grande desafio que ela enfrenta, né, não só de se fazer conhecida, né, nesse sentido de que o eleitorado entenda quem ela é, onde que ela se posiciona em relação aos principais temas dessa eleição, mas, sobretudo, conseguir construir, vamos dizer assim, uma narrativa própria, né, que, de alguma forma, consiga também, evidentemente, né, respeitar o legado da administração Biden, porque, afinal de contas, é uma administração que ainda não se encerrou, mas que também seja uma forma de construir uma narrativa própria para ela dentro dessa corrida, que eu acho que é a grande dúvida que as pessoas têm, né, se ela traria alguma continuidade, né, em relação ao Biden, ou se ela traria grandes mudanças. Eu vejo que talvez a pauta na qual ela mais tem tentado, né, trazer ali essa marca própria é a pauta dos direitos reprodutivos, né, da questão do aborto, na qual ela tem sido muito vocal, em geral, nos comícios, nos pronunciamentos. Então, eu acho que é um dos espaços que ela encontrou, talvez, não só por ser mulher, mas também pelo fato de que, claro, né, ela já tem uma trajetória, né, nesse campo de atuação, né, de direitos e proteção a mulheres. Então, acho que é um dos espaços onde ela tem conseguido, talvez, se destacar mais, né, com mais autonomia. E a Kamala Harris consegue surfar um pouco no bom momento da economia dos Estados Unidos, já que as projeções que eram feitas eram piores do que estão, professora? E ela conseguiu entrar naquele público mais jovem, na população negra, como era esperado de fato na campanha? A minha impressão, assim, olhando as pesquisas mais recentes, né, é que eu acho que ela tem, de fato, uma aceitação muito grande no eleitorado mais jovem, a gente tem observado isso. Mas existem gaps, né? Então, existem frações desse eleitorado mais jovem. Então, uma das coisas que tem aparecido é que o eleitorado masculino mais jovem não necessariamente acompanha a Kamala, né? Tem até algumas pesquisas, né, não só eleitorais, mas referentes a outros países, que mostram que, em geral, o eleitorado mais jovem masculino tem, né, pendido para, né, um campo ideológico mais conservador, enquanto o eleitorado feminino, em geral, tem pendido mais para o lado progressista, né? Então, acho que ela conseguiu, de fato, alcançar mais esse eleitorado jovem, mas ainda, né, em diferentes frações, né? Sobretudo esse eleitorado feminino. E em relação ao eleitorado negro, o eleitorado hispano-americano, também, né, ainda acho que há uma percepção de que essa penetração, né, da campanha democrata, ela ainda talvez esteja um pouco aquém das expectativas, né? Acho que havia, talvez, uma ideia de que essa penetração seria mais facilitada, até talvez por uma questão de identificação, mas, ao mesmo tempo, né, existem limitações, inclusive porque existe uma parcela do eleitorado afro-americano que é muito crítica às políticas que a própria Kamala defendia em relação ao encarceramento, né? Então, enfim, acho que essa identificação ela não é tão imediata assim. E a mesma coisa em relação ao eleitorado hispano-americano. Então, eu acho que a campanha democrata ainda enfrenta dificuldades, né, para garantir esse eleitorado, porque ele não está garantido.
necessariamente. E em relação à questão econômica, eu acho que ela consegue surfar empates, né? Talvez isso traga ali algum otimismo, alguma, né, percepção um pouco mais positiva, mas de forma geral eu acho que a gente tem visto isso acontecer, né? Que independente desses dados econômicos, né, macroeconômicos talvez melhores, né, a percepção do eleitorado ainda é muito negativa em relação à economia do Biden. Então acho que talvez até pela, né, o fato de a eleição estar muito próxima, eu não sei o quanto ela consegue aproveitar de fato, né, essa possível melhoria aí. E na prática, no dia a dia aqui nos Estados Unidos, digamos que esses números que aparecem, né, esses levantamentos não aparecem no dia a dia, na hora que você pagar a conta no mercado. Então não é tão simples para o eleitor entender. Eu quero agradecer demais a participação da professora de Relações Internacionais da Universidade de São Judas Tadeu, da FMU, professora Clarissa Forner, conversando com a gente nesse especial que a gente está fazendo no Band News Station ao longo dessa semana, sobre o perfil hoje dos dois candidatos. Clarissa, muito obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, pessoal.